Fala galerinha da Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje vai ter rodada dupla aí, a dobradinha do Hora H Esportes com a ginasta Heloísa Bornal e a do atletismo, cara, Juliana Campos. Meu Deus, hein? As mulheres dominando aí nosso esporte brasileiro. E aí o Hora H não pode deixar de faltar, né, cara? Então, o Hora H está presente, traz elas aí para comentar um pouquinho da vida de cada uma, como que lida com esses esportes. E olha lá, hein? Heloísa já entrou, vamos falar com ela? Já vamos puxar ela daqui a pouquinho na conversa aqui desta noite das mulheres, hein? Noite das mulheres aqui, rodada dupla no Hora H Esportes. Esportes diferentes, bem bacana. Vamos puxar ela aqui. Boa noite, Heloísa. Tudo bem por aí? Tudo bem. Tudo bem. Tá por onde? Tá no sul? Tô em casa, isso, no Paraná. O Paraná tá fazendo muito frio aí? Um pouco. Aqui em Londrina não é tanto, mas em Curitiba é bem frio. Principalmente essa época, né? Essa época é de um frio. E Aqui em São Paulo é assim. Eu tô em São Paulo, né? Em São Paulo inicia muito frio, depois vai esquentando durante o dia. Quando vai chegando por volta de umas 3, 4 da tarde, aí cai de novo a temperatura, vem aquele frio de São Paulo e hoje tá fazendo aham, bastante frio. sim. Aqui não tá tão frio, mas no verão é muito quente. No sul, mas no sul do Paraná é frio, Uhum. bem frio. E queria te agradecer por essa live aí, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por participar e a gente saber um pouquinho da sua história, né? Isso, eu que agradeço o convite. Eu vou contar aqui, responder umas perguntas, tudo que você quiser saber sobre. Tá bom, então. Então, para iniciar, como que foi a menina Heloísa? Da onde surgiu a ideia de ser ginasta? Então, eu tinha 6 anos quando a minha tia ligou para minha mãe, contando que estava tendo teste para ginástica rítmica. E daí na TV eles falavam o biotipo, assim, que é menina magrinha, da perna comprida, flexível. Só que a minha mãe não sabia que eu era flexível. Daí chegou no teste, assim, mandaram eu fazer abertura, eu fiz. Mandaram eu fazer ponte, eu fiz. Colocar pé na cabeça, eu fiz. Daí eu passei. Daí com 6 anos comecei na escolinha. E aí, com 6 anos, eu passei com a Daiane aqui, ela falou que também começou por volta disso aí, uns 6 anos de idade. Ela Isso, falou que já seis sentiu, anos. né? Ela falou que sentiu um pouco de dificuldade para acompanhar, porque a galera já com 6 anos já tá num nível, já, para você que inicia, é diferenciado. Você também sentiu isso ou para você levou de boa? Eu levei bem de boa e também quando eu entrei na ginástica, eu entrei com 6 anos. E eu fiquei pouco tempo na iniciação e mudei de categoria, fui para pré-equipe. E lá eu treinava com as meninas um ano mais velha. Até as meninas que eram da minha idade voltaram para a escolinha, porque só pode subir, acho que com mais ou menos uns 7 anos, algo assim. 8, acho, 8 anos. E eu treinava com as meninas de 8, um ano mais velha, tal, sempre mais velha. Eu fui a mais novinha da equipe, sempre acompanhei. Puxa, que bom! Que bom que a evolução foi rápida, né? E da onde Foi. surgiu a... E da onde você tinha alguém que você já se espelhava, assim, se inspirava na ginasta ou foi depois naturalmente? Foi depois que eu comecei a treinar, quando eu era pequenininha, eu amava ver vídeo de ginástica, eu passava o dia inteiro vendo ginástica. E eu me inspirava na minha técnica, que é a Daiane Camilo, e numa russa, Daria Kondakova, e na ucraniana, Ana Bessonova. Foram, assim, as inspirações. E a Inspira... Kondakova é até hoje, assim. É isso que eu ia comentar. Dessas inspirações aí, tem umas aí que. de nome aqui continua até hoje, assim, né? É,
Essas duas que foram as minhas maiores, assim, de quando eu era desde pequenininha, já se aposentaram, mas a atual, que ainda tá no cenário da ginástica, são as gêmeas Zarina e Dina. Sim. Não, não, o que eu comentei é que continua inspirando outras pessoas. Elas não Sim, saem de com cena. certeza. Elas não saem de cena, elas não são esquecidas. Elas Não, continuam inspirando gerações, né? sim, com E certeza. quando você teve a mudança, que você entendeu, que falou assim, eu acho que isso vai virar minha profissão. Você sabe qual foi a virada de chave ali que você fala, nossa, passou de ser uma brincadeira em termos, né? Uhum. Uma aventura para ser uma profissão. Qual foi esse momento? Eu acho que foi quando eu era um pouco mais velha, mas desde pequena eu sempre tive essa noção de competição, assim, isso eu sempre tive. Mas quando eu peguei uns 13 anos, assim, quando eu fiquei com uns 13, que é a categoria juvenil, eu realmente vi que era a minha profissão mesmo, assim, pra minha vida. Uhum. E qual que foi o primeiro impacto de uma competição? Você chegar assim para disputar uma competição. Como antecedeu isso? Como foi a reação de anteceder dia ou a noite de anteceder uma competição? Então, tem até uma história assim, eu sempre treinei com as meninas mais velhas e daí a gente ia competir, já era pré-infantil, pode competir a partir dos 9 anos. Aham. Daí a minha técnica já tinha meio que separado a equipe de competição e eu tava dentro. Ela ia já montar as minhas séries e tal. Daí um dia ela foi para fazer a inscrição do campeonato e viu que eu ainda tinha 8 anos e não ia poder competir. Nossa! Para você ver Daí como você já estava evoluída, né? E ela já achando que você eu já não tinha. podia competir nacional, daí eu competi só estreantes, essas assim. Mas com 9 anos eu competi o meu primeiro nacional e foi muito bom e também é uma história engraçada, porque eu acho que eu competi bem, né? Daí eu peguei pódio, já na primeira Puxa! competição. Logo na primeira competição pegou pódio? Isso, daí a moça anunciou assim no microfone, né, Heloísa Bornal, só que eu continuei lá sentada, porque eu não imaginava, né, o que estava acontecendo. Daí a moça chamou assim umas 2 vezes e eu fiquei lá. Daí a auxiliar técnica que falou, Elo, é você, não sei o que. Daí eu levantei, tipo, mas pra onde que eu vou? O que tá acontecendo? Daí eu tenho a medalhinha, assim, em algum lugar por aqui. E ela é bem pequenininha, assim, foi minha primeira. Poxa, e aí, você falou de medalha, o que não falta é medalha atrás de você, né? Porque... Tem bastante. Que bom, né? Que bom, isso daí ninguém tira, né, Heloísa? Não, Pode tirar tudo, menos as medalhas e as lembranças, né? E sim, nem dentro medalha, delas, nem lembrança. E nem também o carinho que todo mundo da GR tem comigo. Isso vai ficar pra sempre. As menininhas que se inspiram, acho que isso é o que eu mais levo, assim. É muito gratificante. Realmente eu me tornei um exemplo, que era um dos meus sonhos. Eu sonhava em poder inspirar as menininhas mais novas. E acho que eu consegui. oi, claro que conseguiu. E esse legado que você leva é legal porque vem um monte de crianças aí, com certeza tá entrando na live e quer saber e quer perguntar como que foi, como que é. Isso daí que é o que incentiva a geração de atletas. Porque, como eu falo em outros esportes, a gente abre aqui para todos, Heloísa, para todos os esportes. Inclusive, na segunda teve handebol, hoje vai Aham, ter você e logo após atletismo. Então, para sim. você ver que abre bastante. Só que o que acontece? Não é muito visualizado devido à divulgação. Não tem muita divulgação. E para vocês abrindo e falando hoje na internet, isso daí ajuda muito essas crianças, Heloísa. Sim, né? Contar um pouquinho do que a gente passou, do que a gente viveu, no que a gente se inspirou também, porque daí elas Sim, buscam conhecer. verdade. Verdade. E dessa que eu citei aí, a Daiane foi uma das inspirações também depois?
Foi, ela é minha técnica, né? Ela que me treinou a vida inteira, ela é uma inspiração pra mim, sim. Com certeza. E quando foi a primeira convocação da seleção? Na hora que você estava assim, de repente você recebeu o telefonema, alguém te avisou? Como que foi você lembra? Foi, normalmente é pela minha técnica. Daí foi seleção juvenil, transitória, acho que em 2014. E aí na hora você sentiu o impacto e você falou: "Meu Deus do céu, eu vou para a seleção brasileira". Então, mas assim, eu sabia que ia representar o meu país e acho que foi uma coisa que eu sempre quis, assim, porque se você pega entrevista minha pequenininha, eu sempre tô falando, ah, não, eu quero representar o Brasil, ser da seleção brasileira sempre. Então, foi uma coisa, eu acho que eu não fiquei tão, meu Natural. Deus, assim, mas era uma coisa que eu queria muito. Foi um E, objetivo alcançado rápido, né? sim, com 13 anos. Depois disso, eu fui seleção juvenil com 14, com 15, 16 já fui seleção adulta no conjunto. E 17 fui seleção individual. Nossa, que trajetória assim nova, né, para o pessoal que não sabe, né, mas é muito novo você ter uma trajetória assim tão rápida assim pela seleção, já 13, 14, 15, né? A É muito. ginástica é um esporte assim mesmo. A ginasta com 16 anos já está no adulto, já está formada, o que ela aprendeu não vai assim conseguir ampliar muito. É o que ela sabe. Com 16 anos, ela está praticamente formada. Verdade. E dessas todas assim, qual foi a maior dificuldade que você no início você sentiu para você? No início, quando eu comecei a competir competições mundiais, Copas do Mundo, né? Eu Uhum. senti porque a estrutura é totalmente diferente das competições do Brasil. É tudo, o incentivo público é tudo muito maior. Daí eu senti um pouco. Essa foi assim a primeira dificuldade. Depois foi quando eu morei fora morei sozinha, sem minha família, não morei aqui. Não treinei com a minha técnica, foi com a técnica da seleção, que é a Camila. Uhum. E eu tinha só 16 anos, fui para Aracaju, morar sozinha, sem meus pais. Daí essa foi uma dificuldade, ficar longe da família, sentir falta, saudade. Daí foi uma E das dificuldades que eu enfrentei também. E aí você comentou, eu ia fazer na sequência, Uhum. como que foi viver em Aracaju uma pessoa que vem lá do Paraná, que são totalmente diferentes. Tudo, né? Tudo é diferente. Sim, eu já conheci Aracaju por ter ido competir. Acho que eu já fui competir lá umas 2 ou 3 vezes antes de ir morar lá. Quando eu me mudei pra lá no meio em julho, acho que no começo de Uhum, julho, e só que eu tinha 16 anos, então é uma coisa assim um pouco tranquila. É ruim porque você sente muita falta da família, uhum, mas a gente treina bastante, então não tem muito tempo. E você faz amizades também. Na época eu tinha uma colega de equipe que veio do mesmo clube do meu e ela ficava no uhum. mesmo quarto que eu, então era tranquilo porque eu tinha uma amiga ali. Depois eu fiz amizade com as outras meninas de São Paulo, tinha várias. E daí vai fazendo amizade, fica melhor. E também nos fins de semana a gente procura sair para dar uma relaxada, porque também é bom não ficar só presa ali no Sim, ginásio. sim. Mas foi E tranquilo. para para quem não sabe, como que é a rotina de uma ginasta? Você estava contando morar fora, né? Como que é uma rotina? Como acorda, faz as. Como que treina dois períodos? Quais são os Sim. horários que treinam? Bom, né, em Aracaju, nesse ano, 2020 aqui, a gente tava treinando o dia, sempre, na verdade, treino o dia todo. Só que a gente tava numa pegada mais forte, treinando de umas 8 a 12 horas por dia, almoça no ginásio mesmo.
acordava, a rotina é mais ou menos assim, a gente acordava, toma o café, daí a Uhum. van vai buscar a gente no apartamento, leva pro Sim. ginásio. Daí 8 horas a gente aquece, começa a treinar, preparação física. Uhum. Depois a gente treina série, vai para os aparelhos tal, e treina até, assim, bater a meta do dia. Por exemplo, repetir as trocas certas, tantas trocas Uhum. certas no treino da manhã. Daí a gente treinava até terminar o treino, 1 hora às vezes. Já chegou a ficar até umas 3 horas só no treino da manhã. Assim, umas 2h30 só o Nossa. treino da manhã. Daí a gente tinha um massoterapeuta no horário do almoço, e daí Uhum. revezava as meninas que iam fazer, a gente para dar uma soltada na musculatura e tudo mais. Uhum. 3 horas voltava o treino da tarde com preparação física específica mesmo, fortalecimento, com o nosso Aham. preparador, o João. Daí a gente voltava o treino da tarde. Daí tinha que passar, normalmente era passar a série inteira com música, partes na música. Daí a gente treinava até terminar também a meta do dia. Depois, 7 horas, ia para físio. Daí das Nossa. 7 até as 8h30 na físio. Depois, 8h30, voltava para casa, jantava. Daí normalmente eu procurava falar com os meus pais. Eu também tinha um namorado, eu tentava conversar assim, mas tudo muito rápido para já ir dormir, né? Porque no outro dia tem tudo de novo. Verdade. O pessoal brinca, né? Mas não sabe a rotina como que é. Não é tão fácil igual a galera acha que é Não, ser lá um atleta. Você tem que separar muitas coisas, bem, assim, separar, sim, abrir mão de muitas coisas. muita coisa, muita coisa. E assim, mesmo não tendo muita mídia, como que foi para você lidar assim com o pessoal já sabendo quem você é e de repente vir te pedir um autógrafo? Como que foi aquele primeiro impacto disso? Assim, normalmente em competição sempre acontecia, mas a primeira vez que eu fiquei, nossa, foi. Eu tava, acho que aqui em casa, e eu fui numa festa junina, assim, e tava frio, então eu tava, tipo, de touca e tal, bem normal. E uma menininha chegou assim e perguntou se eu era Heloísa Bornal. Daí eu acho que eu até dei uma assustada assim e falei, sou, por quê? Daí ela pediu pra eu tirar uma foto, daí eu fiquei. Daí depois que caiu a minha ficha de tipo, nossa, eu sou realmente conhecida pelas pessoas do meio da ginástica. Foi muito Uhum. incrível. Eu imagino, porque às vezes a gente não tem noção, né, do impacto, e principalmente agora com a internet, meu. Você Não, não sabe, né? Você não sabe quem que te conhece realmente, você não sabe nada. E imagino para você, porque o impacto na ginástica é muito grande agora, né? Principalmente quando vai chegando próximo de competições, né? E sim, inclusive Olimpíadas, Mundiais, né? Que agora está sendo transmitidos, não é verdade? sim. Agora, né, tem transmissão de competição. Quando eu competia normalmente, agora que a gente tá na pandemia, nesse momento, Aham, né, não... Mas quando eu tô no dia de competição, eu não pego o celular, né, óbvio, eu deixo o celular lá de lado. Mas aham. quando termina a competição, que eu vou checar, assim, as mensagens, tudo, tem um monte, tipo, de menções, de stories das pessoas que assistiram, tem mensagem no direct, tem WhatsApp, tem tudo, e é muito é aconchegante, assim, é uma sensação muito boa saber que tantas pessoas torcem e querem seu bem, estão lá te assistindo, e é muito bom, realmente, eu agradeço muito. E como que foi para vocês, de repente, assim, tinha Olimpíadas esse ano e foi mudado, né, para o ano que vem? Como vocês sentiram? Você falou, meu, trabalhei tanto para isso, agora foi mudado. Realmente foi um baque muito grande, porque eu competi esse ano, eu cheguei a competir em fevereiro, Aham, na Rússia, e daí a gente estava em Israel, ficamos lá treinando 2 semanas, e depois voltamos para o Brasil. A gente voltou para o Brasil e já tinha começado a pandemia, assim, já estava mais grave na Europa. A gente aham. passou pelo aeroporto de Roma e tudo mais. Só que a gente não imaginava que ia ficar uma coisa assim tão grande, realmente uma pandemia global no mundo todo se espalhou.
E daí a gente chegou, ia ter tipo um mês de treinamento no Brasil, ia pra Copa do Mundo na França, ia fazer tipo um tour assim, França, Itália, Bulgária, competiu umas 3 Copas do Mundo direto. E daí Nossa. fui cancelando uma, cancelando outra, cancelando outra. Daí, quando foi acontecendo isso, foi tipo meio que batendo um desespero assim de nossa, mas não vai ter mais competição esse ano, como que a gente vai competir? Porque a gente não tem vaga garantida ainda para a Olimpíada. Então a Uhum. gente precisava competir bastante, porque em maio ia ter o Pan-Americano. Daí a gente viu que teve uma notícia de que as competições da NBA tinham sido canceladas. Só que o Pan-Americano de ginástica até então não tinha sido cancelado. Só que a gente não tinha competição para competir, porque foi tudo cancelado. Daí foi criando Uhum. uma bola de neve. E daí bateu um desespero, realmente. Porque eu treinei a minha vida toda para isso. O meu objetivo de vida, o objetivo de qualquer atleta, acho que de qualquer pessoa, é um sonho participar de uma Olimpíada. Uhum. E do nada você vê o seu sonho assim indo para longe, uma coisa que estava tão perto se afastou de forma tão rápida e não foi nem por uma coisa, foi uma coisa no mundo todo, então e não é diretamente é uma coisa com a saúde, é uma coisa muito séria e Uhum. foi Sim. realmente. Daí então é, eu fiquei meio mal assim um tempo com tudo isso, cheguei a pedir meu desligamento da seleção, voltei para casa um pouco antes de todas as meninas voltarem, assim, porque tava muito sério a coisa. E eu meio que fiquei. Mas eu treinei a minha vida toda para isso. Eu tinha. Em 2019, eu iniciei o ano e descobri uma lesão no joelho. E eu fiz a cirurgia, me recuperei rápido, tudo isso para poder dar tempo de e eu Uhum. aguentar ir para uma Olimpíada. E daí você vê o seu sonho distante, é uma coisa que dá um baque, assim, você fica meio que tipo, nossa, mas tá acontecendo isso mesmo? Porque é uma coisa que nunca aconteceu, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, assim, de não ter Sim. Olimpíada. E, Então e a gente como tá você está vivendo um fazendo? momento. Desculpa. Oi? Desculpa, eu te cortei, acabei te cortando, porque a internet demora um pouquinho do time, né? E aí É, eu penso que você parou de falar e eu vou falar, desculpa. não, imagina. Desculpa. Eu ia te perguntar como você estava fazendo para treinar em casa. Se você estava tendo um acompanhamento, se passam os treinos diariamente. Então, agora nesse tempo, eu tentei dar uma desligada, assim, eu fiquei um tempo sem treinar um pouco, porque eu vou falar assim, não é uma coisa que eu goste de estar treinando em casa, porque não tem espaço de estar treinando Uhum, pelo celular, não é uma coisa legal. E daí eu resolvi dar um tempo para pensar e ampliar o meu mundo, porque até então o meu mundo era só a ginástica. E também a ginástica é uma coisa, o esporte, a ginástica, qualquer esporte em si, é uma coisa pequena no meio de tanta coisa que tem no mundo. Então, eu uhum. pensei na minha vida, faculdade, porque eu também abri mão de fazer faculdade esse ano, especialmente por causa da Olimpíada. Sim, sim. Porque E eu ia ia fazer treinar o dia faculdade do todo. quê? Ia fazer faculdade do quê? Eu estava pensando na época em educação física, voltada para o esporte. Mas também gosto de fisioterapia. Mas também hoje em dia a gente está numa era muito do marketing, Instagram, internet. Essas assim Uhum. que me deixam em dúvida um pouco ainda. Tô Já é tendo legal bastante porque tempo para pensar, decidir. verdade. E é legal porque você já está pensando pós-carreira, né? Tipo, o que você vai Sim, fazer depois. E pelo que eu entendi, é voltada para o esporte, não sai da área. é. Sim, é porque é E uma de- coisa que eu vivi assim a minha vida toda, né? Praticamente nasci Uhum. no esporte. O que eu lembro da minha vida, eu já estava no esporte, praticamente. Sim. Então,
talvez se eu não sair dessa área, eu me dê bem. Mas às vezes eu também sinto vontade de me arriscar em novas coisas. Porque como eu nunca fiz nada diferente, então agora Sim. que eu tô cuidando um pouco mais do meu Instagram, porque antes também eu treinava o dia todo, então não tinha muito tempo. Daí estão aparecendo novas coisas que também são interessantes. É verdade. Ó, deixa eu te Sim. falar, a Débora Medrado entrou aí, mandando coraçãozinho, e semana que vem ela vai estar aí com a gente na live. Ah, oi, Dé, tudo bom? Saudades. Beijão, linda. E deixa eu te falar, a gente sempre. Você vê que eu não sigo o roteiro aqui. A nossa live não tem roteiro, aquele negócio quadradão. Não, nosso Aham, negócio é bater um papo, tá? Não vai tá. se assustar, porque às vezes eu volto, vou um pouquinho pra frente, volto de novo, não tem Não, problema. não, tranquilo. Deixa eu te falar, eu sempre brinco aqui que assim, passam por duas situações que você tem, né, a pessoa lembra. De situações cômicas assim que vocês passaram, vocês que viajam direto para diversos lugares. Teve alguma situação que você virou meme da galera ou algum meme que você lembra que possa contar, porque as melhores não pode. Ah, tem um assim que foi uns jogos escolares que a moça, a, como que diz? Tipo, a chefe de delegação do Paraná sempre Uhum. lembra da ginástica por causa de mim, porque um dia na competição eu esqueci o colã. Nossa! Só Eu o Colan! esqueci, Você só esqueceu. esqueci o colã de competição, ainda mais jogos escolares, porque é toda uma coisa, é um campeonato grande, porque tem mais esportes, não é Sim, só da ginástica. sim. Então tem É aqueles uma mini, ônibus. para quem não sabe, é uma mini Olimpíadas. É uma, Isso. né? É uma mini Olimpíada. Sim, daí essa era só no Brasil. Eu já competi o Mundial também, o Gimnasite, que é o Mundial. Aham. Mas esse do Brasil, daí eu tava no refeitório e é tudo grande, os hotéis são longes, porque é o Brasil todo, vários esportes. Daí tem aqueles ônibus com horário e tudo. E eu tava no refeitório almoçando pra ir pra competição competir, né? À tarde, ainda era corda que eu ia competir. Era um aparelho só naquele dia. Eu tava almoçando tranquilo, ainda bem que eu tava com a minha técnica, porque eu tinha sido a campeã, daí a técnica da campeã Aham. viaja com a gente, com a equipe. Sim. Eu almoçando virei, "Ah, esqueci o colan. Olhei assim pra ela, daí ela ficou tipo, meu Deus, será que vai dar tempo? Não sei o quê. Daí ela pegou e foi buscar o colan no hotel. A gente foi pro ginásio já. Eu, tipo, aqueci sem ela. Comecei os aquecimentos sem ela, mas graças a Deus deu tempo dela chegar, competi de colã, com meu colãzinho e tudo mais. Ganhei na Aí, corda também. ó, tá vendo? Aí você não, nunca mais foi esquecida por isso. Todo mundo lembra por causa Sim. disso. Sem problema. Agora deixa eu te É. falar. Como que foi para você o primeiro mundial e o segundo mundial? Qual é a maior diferença que você sentiu do primeiro e do segundo? Bom, teve mundial, assim, de mundial, campeonato mundial, e teve a primeira Copa do Mundo, que De é título. o mundial É. também. Mas a minha primeira Copa do Mundo foi um campeonato mundial grande, a Copa do Mundo mesmo, foi com 15 anos. Eu competi pelo juvenil do Brasil, na Espanha. E depois o primeiro mundial mesmo, campeonato mundial, foi pelo conjunto, o de Pesaro, na Itália, 2017. Mas foi muito bom, porque eu também. A gente foi de competições seguidas, assim, sabe? Então já tava tudo bem treinado. Foi bem tranquilo pra mim aquela competição. Mas ao mesmo tempo era muito grande. Então eu lembro que eu tava competindo lá. Daí parecia que, tipo, a nossa música no começo sempre tem um pim, assim, né? E esse pim Uhum. parecia que foi tão lento, assim, que foi, tipo... E eu fazia sério, tranquilo, em câmera lenta. Que bom que você não sentiu tanto assim, né? Agora, e Sim. como que chegou a ser a oitava ginasta do mundo? Foi com 15 anos, num Mundial na Turquia, que eu fui sem a minha técnica, fiz final Nossa, em todos os aparelhos, eu fui com a técnica de uma outra ginasta.
Uhum. Eu tinha sido a campeã da seletiva, mas acabou indo a técnica da outra ginasta porque ela tinha duas ginastas do mesmo clube na equipe. Daí eu tava na Turquia sem a minha técnica. Só que eu tava muito bem treinada, então foi muito normal. Eu sempre fui uma pessoa competitiva, acho. Sempre gostei de competir, da adrenalina. Aquele momento é meu, é único. Eu tenho 1 minuto e meio só Uhum. pra mim. E eu sou muito feliz naquele momento. Na verdade, eu sou muito feliz fazendo ginástica também. Então, daí eu competi muito bem. Eu alcancei notas na época que eram notas de adulto, assim. As ginastas adulto do Brasil tiravam aquelas notas. E eu lembro que na série de massas, eu cravei a série na classificatória Nossa! e tirei 15.900. Não, Nossa! acho que 14. Alguma coisa assim. E daí na final, eu cravei a série, tipo, e acho que foi até melhor. Daí eu consegui alcançar, fechei a nota, ou no 15 ou no 16. E eu fiquei tipo, foi a última série da competição. Daí foi assim que eu fiquei em 8º lugar do mundo. Nossa, isso daí é legal porque fica eterno, né, meu? O pessoal vai lembrar que você foi a Sim, ginasta brasileira que ficou em oitavo lugar, né, no mundo. Isso é magnífico, né, meu? Não tem, aliás, não tem premiação para isso. Isso daí eu acho que é maior do que qualquer outra coisa, né? Não tem coisas sim. assim, né? É detalhes tão que você lutou tanto para chegar até lá, e aí você consegue, você fala, meu Deus, agora sim eu sou reconhecida mundialmente, né? E, Aham, entrei no meio das tops ali do mundo. Sim. e deixa eu te falar, você viaja por diversos, né, para competir e tal. Tem algum povo que não seja, tipo assim, dentro do Brasil, mas que você sinta que eles respiram realmente a ginástica artística? Ah, bom, tem muitos, assim. Na Rússia, muito, né? A ginástica rítmica é igual ao Muito futebol forte, lá, né? aqui no Brasil. Muito forte. Forte demais. Depois, assim, de público muito caloroso e, assim, parecido até com o Brasil, eu gosto muito de competir é na Espanha. Eu gosto muito da Espanha. Nossa, lá também. Pra menina, ginástica rítmica é um dos primeiros esportes também lá. É uma coisa que é legal, eu ia te perguntar isso. Normalmente, agora nas escolas particulares, está voltando a ter ginástica artística, né? Ginástica rítmica. Não Isso. tinha antes, né? Não tinha. Mas Não. antigamente tinha. Antigamente tinha. Da onde surge as atletas? Tem algum lugar específico que as mães podem levar as crianças para poder fazer testes? É, Você tem alguma coisa para indicar? então, aqui em Londrina, a Unopars, a gente sempre tá tendo teste lá no início do ano e no meio do ano. E a Unopar também tem uma. Não, não chega a ser. É tipo um programa, assim, um projeto Uhum. que normalmente as estagiárias da Unopar dão aula em escolas aqui em Londrina. Daí algumas escolas até públicas mesmo têm ginástica rítmica. Puxa vida, que legal. É por Aham. isso que sai bastante aí, né? Sim, tem sempre Saem bastante bastante. ginasta aqui. Verdade. E deixa eu te falar, vocês chegam a treinar com masculino ou é totalmente separado? Então, a ginástica rítmica no Brasil não tem ginástica masculina ainda, não tem a modalidade masculina. Também Uhum. não escuto falar muito sobre, mas na Espanha tem. Na Espanha tem a ginástica rítmica masculina. Eu já cheguei a treinar e montar série com o campeão espanhol de Puxa, ginástica rítmica, o Rubens, e ele é muito bom também, aprendi muito com ele. puxa, que legal. E deixa eu te falar, dos países que vocês vão enfrentam, né, normalmente, porque todas as competições normalmente são os mesmos países. Isso. É, quais dos países que, meu, você fala, puxa, esse país de novo, vou ter que brigar com esse time? Então, a gente tá muito assim, tanto é que a vaga da Olimpíada está sendo disputada pelo Brasil, México e Estados Uhum. Unidos.
Esses três estão sempre ali e a gente compete praticamente todas as competições, é todo mundo junto ali, os Sim, mesmos países. Então, o Brasil briga mais com esses três no momento. Tá assim, bem uma bem disputa bem forte, né? apertada, é. E aí O México não era um país forte na ginástica. Eles evoluíram bastante. Na verdade, acho que eles apareceram em 2018 até. Assim, nossa, tipo, muito, estourou muito, assim, muito, bombou em 2018. Os nossa. Estados Unidos sempre tava meio ali Ah, assim, né? Mas o sim. México evoluiu bastante. E deixa eu te perguntar, tem diferenças? Você sente algumas diferenças de, não sei se é de estrutura, mas de alguma coisa que eles têm de diferença? Um exemplo, a Rússia, que é um dos tops, né? Tem muita diferença, assim, tem? Na estrutura da Rússia tem. Lá eles construíram até um ginásio novo da Irina, que é a top da Top, né? ginástica. E o ginásio tem, tipo, acho que umas 15 quadras com tablado. E Nossa! são tapete novinho e tem câmera bem na frente, assim. A câmera passa atrasado. Então, você tá Uhum. treinando ali, você pode parar e olhar imediatamente o que você fez de errado. Ou o que você fez certo para Nossa! você repetir. É uma estrutura incrível que a gente não tem aqui no Brasil. Ter tablado no Brasil já é uma coisa muito difícil. Não são todos os clubes que têm. Muitos clubes, às Uhum. vezes, treinam em chão duro de quadra ainda, não tem nem tapete. E lá você vê, Nossa! assim, um ginásio com 15 quadras. Meu Deus, é muita diferença. Eu moro próximo aqui a algum projeto que tem, acho que do Brasil mesmo, aqui de São Caetano, que é onde os atletas treinam tal. E pelo que eu vejo, é bastante assim, evoluído aos demais, né? Mas eu acho que não tem. A estrutura de fora do país é que é aquilo que a gente comentou, já vem de berço, né, meu? Já, eles É, já pegam a criança lá com 3, 4, 5 anos, né? sim, as menininhas da Rússia, você vê, assim, umas coisas bizarras no Instagram. Tipo, a menininha parece ter 2 anos e já tá fazendo série com aparelho super flexível, o pé super virado. Você fica assim. E a gente no Brasil começou com 6 anos e ainda as pessoas acham que é novinha. Só que lá Sim. tá uma coisa muito mais avançada. Não sei se é por isso que elas são sempre a potência da ginástica. Então, talvez a gente ainda tenha muito que evoluir, com certeza. Sim. Ó, vamos contar mais algum fato? Lembra de mais algum fato aí de brincadeira, de gozação, de ter passado fora do país, ou dentro mesmo, ou no Ah, treino? teve uma competição também ano passado. Não, 2018. O Pan-Americano no Peru, de 2018, Campeonato Pan-Americano. E eu também tava sem a minha técnica. E aconteceu que eu tava lá treinando. Eu era a primeira da competição do segundo Uhum. grupo. E eu tava lá treinando um monte lá atrás, né? Daí, do nada, o carinha falou, tipo, apresenta o Luísa Bornal. Eu ainda tava de joelheira, treinando. A hora que eu ouvi apresenta o Luísa Bornal Brasil, ele chamou uma vez. Eu dei uma olhada assim pra outra técnica, assim, né? Tipo, meu Deus, sou eu. Daí eu meio que tirei a joelheira, saí meio correndo assim, fui pra lá. Daí ela foi meio falando, tipo, não, calma, calma, você tem tantos minutos, não sei o quê. Daí eu tentei dar uma respiradinha, só que ele já tava chamando de novo, a outra mulherzinha já tava mandando eu entrar. Daí eu entrei. A hora que foi cair a ficha mesmo, acho que a gente já tava terminando a minha série, assim, foi meio no automático. Se jogou, né? É, eu falei, Parece que ah, sou tomou um eu empurrão, vou. vai! Sou eu vou, já treinei mesmo, tô aqui, então vamos. Fui lá, fiz a pose de massas, que era até assim, né, na época. Daí, Uhum. pá, foi o pin da música e eu comecei. Mas deu tudo certo. Não, que bom, né? Porque Graças a Deus. normalmente essas empurradas assim, vai, é coisa que aí paga mico mesmo, mas ainda bem que deu tudo certo. Nossa, assim, a pessoa pode ficar muito apavorada. Eu consegui ter controle na hora, ainda bem. Deixa eu te perguntar, você pratica algum outro tipo de esporte ou é só ginástica? Ah, agora nessa quarentena que eu inventei aí de
fazer outras coisas. Dei uma andada de skate e tal. Totalmente Radicais, né? diferente. Dei umas raladas aí, mas tudo certo. Tá valendo. O importante é a brincadeira e curtir um pouco, né? De diferentes, É, né? sim. Também sempre gostei de brincar bastante de futebol, essas coisas, sempre. Não, isso Não sou ajuda boa. bastante. Não, mas ajuda, né? Porque você começa a ter um contato com outros tipos de esporte, né? É, e eu também sempre fiz balé por causa da ginástica. Só que era o balé voltado para ginástica mesmo. Uhum, uhum. Tanto é que tem escolas que fazem isso, né? Eles colocam o balé e a ginástica artística e normalmente quem faz o balé faz a ginástica artística, né? Isso, sempre tem. Eu acho, pelo menos eu sei que tem foto minha bem pequenininha fazendo balé na escola, mas eu não gostava. Eu achava Puxa. muito lento, assim. O da escola eu não gostava. Mas o que eu faço hoje em dia, eu gosto. E deixa eu te perguntar, você já recebeu alguma proposta de fora do país para ir para fora, treinar em algum clube, alguma seleção? Então, eu recebi mais ou menos uma proposta assim de ir fazer faculdade e ganhar bolsa de esporte nos Estados Unidos. Sim. Mas daí eu competi pela faculdade, essas coisas. Ia dar um passo um passo para trás, né, do que você já está, né? É, de seleção eu ia passar a estudar e competir, fazer faculdade e competir pela faculdade. Entendi. E tem algum clube aqui deixa eu te, é uma coisa, eu pergunto porque são coisas que não é meu cotidiano, né? É, sobre ginasta, mas a gente até pergunta porque surge durante a semana várias perguntas da galera, e uma das perguntas é o seguinte: os clubes, existem bastante clubes dentro do Brasil que pratica ginástica? Bom, a rítmica agora tá começando a ter mais clubes. Tipo, tem Manaus, tem ginástica. No Nossa, Ceará, no Nordeste. Em Aracaju mesmo tem clubes de ginástica, não é só a seleção. Tem, em São Paulo tem vários. Aqui no Paraná tem bastante também. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Agora tá começando a ter bastante, assim. Acho que antigamente eram bem poucos. sim. Ó a pergunta aí eu acho difícil responder. Da Sassá RC10 perguntou: Elô, quantas medalhas você tem? Então, a última vez que eu contei eram mais de 300, eu acho que é umas Nossa. 360 e alguma coisa. Mas Bom, eu então tenho. vou. Oi. Pode falar, pode falar. Uma das preferidas, acho que é essa aqui, que eu acho ela muito bonita. Deixa eu tentar tirar. Aqui. Ela é bem bonita e tem a ginasta aqui pintadinha de Olha outra que cor. bonita. Daí tem as do Pan-Americano aqui Aham. também. É ouro. Tem muitas. Do Gimnaside tem. Essa é de um Pan. E esse aqui é de um do Mundial, onde eu fui a oitava do mundo. Então tem muitas medalhas. Ela respondeu que tem 22 e já se acha top. Não, mas é isso mesmo. Eu também comecei assim. É Isso bem por aí. aí. É bem por aí. Tem que, Uhum. ó, e deixa eu te perguntar, de todas essas, é claro que não dá para falar, essa foi melhor, eu nunca coloco assim, mas de uma forma pessoal, porque às vezes acontecem situações que você acha que você não vai conseguir chegar e você chega. Qual dessas importâncias teve aí delas? Qual você nomeia como primeira essa aqui, falar, essa eu passei uma dificuldade assim, 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 mas consegui essa medalha? Nossa, foi uma, acho que eu era pré-infantil, eu tinha 10 anos e eu já era, tipo, cotada para competir, para ser a campeã da competição. Só que aconteceu que na primeira série da competição, durante a competição, minha apresentação, eu torci o pé. Hum, E eu torci o pé nossa. feio, assim, só que eu continuei a série. Eu torci chegando de um salto ainda por cima.
Eu saltei, a hora que eu cheguei, eu virei o pé, torci, só que na hora eu senti assim, eu dei uma baixadinha, coloquei a mão, levantei e continuei a série. Só que assim que eu saí do tapete, eu já tava sentindo muito, meu pé tava inchado, daí foi uma coisa assim bem séria. Depois eu continuei a competição e eu fui campeã do aparelho arco. Daí essa medalhinha pra mim tem... E eu tinha só 10 anos e passei por tudo isso, competi. Ainda eu tinha um exercício de rodar o arco no pé e era bem o pé que eu tinha torcido. Daí, tipo, cada vez que o arco girava, eu sentia passando assim em cima. Nossa. Sim, mas essa medalhinha é especial. Acho que foi E ali que eu bote comecei a evoluir, né? é, E bota especial nisso, hein? A né? Juju, a Juju Bertolotti aqui também perguntou como que foi competir na Turquia? Nossa, foi um pouco uma coisa bem diferente, assim. Não tinha tanto público. Não sei se é Uhum, porque, como tem muita coisa das roupas lá na Turquia, né? As mulheres uhum, usam a uhum. burca, tudo tampado. E a É, gente é os colazinhos, tipo, é só a sainha e tal. Daí não tinha muito público. O público que tinha eram os atletas mesmos do Brasil e de outros países da delegação. nossa. E mas foi muito bom porque deu tudo certo, só que enquanto a gente estava lá, rolou um ataque, alguma coisa assim. Daí a gente ficou. Só que a gente já tinha acabado a competição, graças a Deus, não aconteceu nada Sim, também. Mas foi até na época que teve um ataque no aeroporto de Istambul, em 2016. E a gente estava lembro. lá na Turquia e teve um ataque. A gente ficou, tipo, meio que trancado, assim, na Vila Uhum. Olímpica que tinha, onde a gente estava hospedado, um dia, e depois talvez a gente ia ter que voltar de navio, mas deu tudo certo. Voltamos por outro aeroporto, mudaram tudo, mas acho que nossos pais sentiram muito. Imagino, é isso que eu ia comentar. As pessoas que estão aqui vendo tudo que está acontecendo, sentindo o que vocês passam por telefone ou Sim, por vídeo. Meu, até porque lá a gente não tinha a visão, assim, porque a gente não tinha acesso às notícias. A TV era em outra língua, acho que não tinha no nosso quarto, a TV não pegava, tinha acho que só no refeitório, então a gente tinha muito pouco acesso às notícias e também a delegação é sempre, a Vila Olímpica é sempre cheia, tem uhum. problema com internet, então a gente falava o básico com os nossos pais e acho que eles ficaram bem preocupados na época. Imagino, né? Preocupado por duas situações. Você sempre deixa seus pais preocupados, porque fazer ginástica já dá uma preocupação. Ainda Né? mais estar num país desse, tendo essas loucuras, né? Que foge. A gente fala que o Brasil é abençoado devido ao país que a gente vive, a cultura nossa é abençoado, né? Porque vocês passam cada situação em cada país diferente, né? De cultura. Sim, tem muito choque de cultura, assim. É totalmente diferente, tudo diferente, desde a comida até mesmo o estilo de roupa, como na Turquia. Uhum, uhum. Deixa eu te perguntar, ó, a gente está se encaminhando para o final. Aí antes que, meu, já faz uma hora que nós estamos conversando aqui, nem Nem parece parece. tão legal falar da ginástica, falar da sua vida. É, no final, eu falo 5 palavrinhas, onde você fala o que você quiser, tá bom? Não precisa ser uma palavra só, não. Pode desenvolver. Mas eu falo, aí você responde antes do que o Instagram derruba a gente. Tá, Tá bom? Então vou tá. iniciar ela e depois a gente continua conversando. Pode ser? Pode ser. Família. A minha base, assim, me incentivaram minha vida toda. É a base de tudo pra mim, a minha família. Subir no pódio. É uma sensação incrível ali, aquele momento. Só que o mais incrível do que subir no pódio, porque acaba sendo a consequência, é quando você consegue fazer e demonstrar realmente o que você treinou ali. Porque você treinou tanto e só tem 1 minuto e meio para mostrar tudo.
Então, a sensação de que acabou a série, assim, uma série cravada, é a melhor de todas. Sair feliz da quadra comigo mesma. A ginástica. A ginástica é minha paixão, foi a minha vida toda e eu me descobri fazendo ginástica. Olimpíadas. Sonho. Ser campeã mundial é? Bom, ia ser muito bom ser campeã mundial. Ia ser a realização de um sonho também, porque o Brasil nunca teve uma atleta campeã mundial. Acho que não chegou a ter nenhuma atleta finalista mundial no individual. Então, seria algo assim muito gratificante e grande, uma coisa bem grande. Aí, tá vendo? Passou já foi a 5. Ah, Foi tranquilo. rapidinho. Foi tranquilo. Quando eu falo, eu tenho 5 perguntas finais, a galera já se assusta, fala, meu Deus do céu, o que será que esse cara vai perguntar? Não, mas é de boa, é sobre, para saber um pouquinho mais de você, aí o que você pensa, como foi sua base e tal, fica tranquilo. Sim. Deixa eu te falar, passando pós-pandemia, passando essas situações todas, o que pensa do futuro aí? O que o programa ali, além de estudar, que você já revelou pra gente? Isso. Além de estudar, talvez eu volte a treinar para competir, assim, talvez pensar em coisas grandes, Olimpíada, porque é o sonho de todo mundo. E também ampliar o meu campo de coisas. Eu gostei muito de estar nessa. Eu acho que eu me adaptei bastante. Nasci nessa era já de tecnologia, né? Uhum. Então eu peguei tudo isso e eu gosto bastante, porque é uma forma de me sentir perto de todo mundo. Todo mundo converso com todo mundo sempre que me manda uma mensagem e eu gosto muito disso também, de mexer com isso. E o maior sonho? Bom, acho que o maior sonho de um atleta é uma Olimpíada. Com certeza. A Sassá falou assim, ó, lembra de Astorga? Nossa, lembro sim, foi muito bom ir lá. Eu fui convidada uma vez que inaugurar um ginásio e eu fui Uhum. apresentar e daí tinha muita menininha e elas estavam todas assim, olhavam para mim e aquele com um brilho nos olhos e essa sensação também de ver as menininhas que se inspiram em mim foi muito bom. Saudades. Deixa eu te falar, já aproveitando que você falou das menininhas, para a gente ir para o encerramento, deixa alguma dica, alguma fala aí para essas criancinhas que estão nos acompanhando e que nos vai acompanhar no canal depois, para seguir em frente e chegar com seus sonhos aí igual você chegou. Bom, eu acho que você tem que acreditar em você e não desistir fácil, porque você vai passar por momentos difíceis, que vai ter momentos que você vai pensar em desistir, mas é normal também. O ser humano sempre quer evoluir, quer mais, então buscar sempre o melhor e pensar sempre o melhor das coisas também. E quando eu era Uhum. pequenininha eu descobri um vídeo e eu assisto ele tipo até hoje, assim, quando eu ficava meio mal na ginástica, que é um vídeo de ginástica e ele chama não, Você se lembra quando? Tem esse Você se lembra quando e tem o Não Desista. Então assistam esses dois vídeos porque eu choro todas as vezes. Meu, ô Heloísa, eu queria te agradecer mais uma vez por você ceder aí 1 hora do seu tempo aí com a gente na live. Imagina! Muito bacana esse bate-papo. Conhecer um pouco mais da ginástica, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Queria te agradecer e parabenizar você. Meu, volta logo para para nossa seleção. A seleção depende de você. Essas Muito crianças aí obrigada! depende muito da sua inspiração aí, viu? Muito obrigada, eu que gostei de participar muito dessa live. Foi muito bom o bate-papo. Falei tudo que eu tive vontade, abri meu coração aqui com vocês. E muito obrigada por todo mundo aí que assistiu a live. Um beijão para todo mundo. E muito obrigada pelo convite. Que isso, não poderia deixar de convidá-la. Obrigado eu por ter aceitado a participar aí com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? E parabéns por tudo que você já fez pelo Brasil. Obrigada.
Te agradeço, um grande abraço, fica com Deus aí, se cuida, tá? Amém, você também. Abraço. Tchau, e volta logo! Pode deixar. Tchau! Tchau.